Qual é a causa emocional da fibromialgia? Se existe uma doença difícil de tratar e principalmente de ter o diagnóstico, eu tenho certeza que essa doença é a fibromialgia. Ela provoca pelo menos dor generalizada, que é uma dor que acontece praticamente em todo o corpo, distúrbios do sono e fadiga física e cognitiva. É pelo menos isso, mas tem muito mais sintomas que sempre estão envolvidos. São pessoas que podem ter dificuldade para fazer as atividades mais simples do seu dia a dia e o diagnóstico sempre traz um conjunto de outras coisas. Essas pessoas normalmente não são bem compreendidas na sociedade porque não existe um exame para detectar a fibromialgia. Não há um exame laboratorial, um exame de imagem. O diagnóstico é feito através de alguns questionários e avaliação clínica, o que faz com que o paciente tenha uma dificuldade maior de provar que ele está doente. Lembrando que ninguém precisa provar que está doente, mas como é difícil de se fazer esse diagnóstico e essas pessoas se queixam de muitos sintomas, é comum que pessoas do seu convívio, familiares do seu trabalho, amigos, duvidem da sua dor. Por quê? Porque ela não é aparente. São pessoas que muitas vezes estão ali sorrindo, tentando seguir a sua vida, mas que estão com muita dor, com muito sintoma. Será que a ciência já conseguiu provar qual é a causa emocional da fibromialgia? Será que essa causa realmente existe? Bom, até o momento em que gravo esse vídeo, em março de 2025, nós não temos descrito na literatura científica que nenhuma emoção sozinha seja capaz de provocar, de gerar qualquer doença, e eu vou te explicar. As emoções sempre estarão envolvidas nas nossas dores, nas nossas condições do dia a dia, na nossa vida como um todo. Porque nós não conseguimos fazer essa separação de corpo, mente, emoções. Nós somos um todo. Se você sente dor, não tem como essa dor, essa patologia, essa doença não influenciar nas suas emoções. Mas se as suas emoções também não estão em pleno equilíbrio, não tem jeito disso não influenciar nos quadros de dor. É sempre uma relação bidirecional que acontece. Agora, a literatura científica não demonstra que nenhuma emoção sozinha seja capaz de provocar dor, de provocar doenças. O que nós sabemos sobre a fibromialgia? Sabemos qual é a sua causa? Não. Nós não sabemos uma causa específica, mas já entendemos que um conjunto de fatores pode colaborar para a presença da fibromialgia. Entre esses fatores, nós temos aqueles relacionados a traumas, principalmente na infância, abuso sexual ou situações que sejam realmente muito estressantes. Essas situações sozinhas são capazes de provocar a fibromialgia ou alguma outra doença? Não, não são. Elas precisam, como eu já disse anteriormente, de uma combinação de fatores. Entre esses fatores, nós devemos pensar em toda a esfera biopsicossocial, bio de biológico do corpo, psico de psicológico e social dos eventos sociais. Portanto, nós sempre olhamos para as dores, para as nossas disfunções, para as lesões, para tudo que acontece no nosso corpo de forma multifatorial. Um fator um pouco mais específico, como a emoção, pode pesar mais e colaborar para que você tenha um quadro de dor, de alguma disfunção no corpo? Pode, mas lembre-se que sozinho isso não acontece. Ficar buscando a causa emocional da fibromialgia ou de alguma outra condição provavelmente não irá te ajudar. Psicólogos, por exemplo, podem trabalhar de forma adequada essas questões com você. Mas lembre-se, emoção sozinha não provoca doenças. Ela precisa de uma combinação de fatores.
Portanto, nós não sabemos qual é a causa específica da fibromialgia, mas já sabemos que não há uma causa emocional. E é importante frisar bastante isso, porque como os pacientes com fibromialgia apresentam queixas constantes, porque eles têm muitos sintomas, muitas vezes essas pessoas são vistas como exageradas, como que estão inventando, como que é uma dor psicológica, termo que nós fomos convidados a não mais utilizar há bastante tempo, porque isso invalida toda a queixa de dor, toda a experiência de dor do paciente. É como se reduzíssemos tudo aquilo que ele está sentindo a uma invenção, a algo da sua cabeça, o que não acontece. Toda dor é real e a fibromialgia é reconhecida como doença há muito tempo. Não existe causa emocional para a fibromialgia e nem para as outras doenças. O que existe é um conjunto de fatores que colaboram para que as doenças, para que as dores surjam e se perpetuem. Por isso que é muito importante no tratamento da dor ter uma equipe multidisciplinar te acompanhando. Psiquiatras, psicólogos podem te ajudar a lidar com algumas questões mais específicas, assim como um fisioterapeuta, um nutricionista, um médico, entre outros profissionais. Se você sofre com a fibromialgia, não fique procurando a sua causa emocional. Talvez nem mesmo a causa você consiga encontrar. É mais importante você focar todos os seus esforços em tratar essa condição e tentar ter um pouco mais de qualidade de vida, tentar viver um pouco melhor apesar da fibromialgia, e acredite, isso é possível. Se você conhece alguém que sofre com a fibromialgia, não deixe de encaminhar esse vídeo. Se gostou, não deixe de curtir, inscreva-se no canal. Semanalmente você terá informações atualizadas sobre dor e todo o universo da fisioterapia. Eu te encontro em um próximo vídeo. Até mais!